editar, meu Pai. O presbítero Aguinaldo, faz você, por favor, essa oração. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, Criador do céu, Aleluia. ó Deus que nos deu fôlego de vida. Deus que neste momento, Senhor, está, Senhor Deus, a inclinar por nós, pelos nossos pedidos. Ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, por essas vidas. Ó Deus, que estão, ó Pai amado, carecendo, ó Deus, de uma cura. Ó Deus, clamamos a cura, a restauração. Senhor Deus, de todos os nomes que foram citados aí. São vários tipos de orações, de pedidos, de enfermidade. Ó Deus, cremos, ó Deus, no poder que há no Teu nome. Cremos no poder da oração dos Teus filhos. Ó Deus, aqui nós estamos clamando. Ó Ti, ó Deus, cura todas essas pessoas que foram mencionadas nessa noite. Senhor Deus, que as ricas bênçãos do Senhor, ó Pai amado, seja sobre cada um. Que a cura, ó Deus, seja sobre cada um. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando pelos alvos. Pega um alvo aí perto de você aí. Vamos estar orando por ele. Eu vou pegar, se tiver mais um perto de você, pode pegar. Orando por eles e canta aquela uma, hein, pastor? Canta aquela. Glória a Deus, é maravilhoso. Vamos ver. Que uns dias ele segura eu e o pastor lá. Nós vamos lá para o pastor, vamos sair quietinho aqui. Aleluia. Vamos estar orando então pelos alvos. Ô irmã Clarice, você faz essa oração pelos alvos, por favor? Sim. Aleluia. Aqui, com esse daqui, vocês podem virar para cá e estender a mão para orar sobre esses alvos, esses pedidos. E nós sabemos que Deus já o falou e só está confirmando em cada um aquilo que Ele tem, né? Que cada um pediu aqui, no nome do Senhor Jesus. Ô Tito. Sim. Sim, Sim. Oh, Pai, meu Pai, procedimentos, Senhor Deus, talvez colocou, Senhor Deus, cremos já, Senhor Deus, que o Senhor já está operando. Cremos também, Senhor Deus, Senhor Pai, os pedidos, Senhor Deus, de cura, libertação, Senhor Deus, de conquista, Senhor Deus, oh Pai, coisas que estão enroscadas, Senhor Deus, Deus, Senhor Deus, que eu esteja livrando agora, Senhor Deus, através de cada pedido aqui, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Uma salva de palmas para o rei. Aleluia.
Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria, mesmo pé que você está, antes de nós termos a palavra de Deus, que você puxasse na sua memória o nome de uma pessoa da sua família. Uma que talvez precise de uma cura, que ainda não tenha sido alcançada pelo poder do Senhor, pela transformação do Senhor. Eu gostaria que você se lembrasse de uma pessoa só. Nós vamos orar por essa pessoa. Amém? Você pode pensar em alguém? Abaixe a tua cabeça. Senhor, tua palavra diz que nós, pela tua autoridade, pela autoridade do teu sangue, temos, Senhor, a capacidade em ti de buscarmos, ó Deus, de clamarmos o resgate da vida das pessoas que nós amamos, Senhor. Então, Senhor, esta pessoa, em nome de Jesus, que meu irmão, minha irmã, trouxe para a mente, o teu Espírito Santo trouxe para a mente. Senhor, nós entregamos essa vida para o Senhor mais uma vez. Que aonde existir enfermidade, o Senhor cure. Aonde necessitar de transformação, o Senhor transforme. Aonde precisar de salvação, Senhor, vai ao encontro dessa pessoa com o teu amor, com a tua grande misericórdia, Senhor, e salva essa vida do Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor fará muito mais do que pedimos e imaginamos, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode, por favor, abrir a Bíblia, sua Bíblia, no Salmo de número 89. Salmo de número 89. Nós vamos fazer a leitura de apenas 2 versículos desse salmo. Salmo de número 89. Versículos número 20. 89, versículo 20. Acompanhe, por favor, essa leitura. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele todos os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A minha mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha que me salva. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e honrar a vida dos nossos pastores, pastor Manuel, pastor Osmar, e agradecer as orações. Eu passei muito bem e, mas graças a Deus, eu estou restabelecido e agradeço a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos, no tempo que temos, olhar para a palavra de Deus e caminharmos um pouco, entendendo na palavra de Deus, 3 características que Deus busca nos seus filhos. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, onde conhecer a palavra de Deus para vivê-la sempre foi assim, mas mais do que nunca nos dias de hoje, e assim será até a volta de Jesus.
esse conhecimento será para nós extremamente necessário. Por algumas razões assim muito claras. A primeira delas, porque a palavra de Deus é que fundamenta a nossa fé. Nós já aprendemos aqui que não existe outra forma de desenvolvermos a nossa fé, aumentarmos a nossa fé, através do conhecimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que capacita a nossa fé. O segundo motivo é porque nós vivemos num tempo de muitas heresias. Não nesta igreja, glória a Deus por isso, mas eu acredito que eu e você talvez já tenhamos ouvido muitas coisas de pessoas que distorcem a palavra de Deus. E na minha humilde opinião, a maior arma de Satanás contra a igreja constituída, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. É quando alguém que não tem conhecimento leva essa palavra de uma forma distorcida. E uma coisa que tem me preocupado muito, e nós não encontramos isso aqui na nossa igreja, porque os nossos pastores são homens de Deus, mas uma coisa que me preocupa muito é quando o evangelho é pregado e ele não te leva a nenhum compromisso. É quando o amor de Deus é pregado de uma tal forma, o evangelho é mostrado de uma tal forma que ele não te leva, não me leva a uma mudança de vida. Isso não existe. Porque a verdadeira transformação, a verdadeira conversão, ela exige transformação da nossa vida. Toda a Bíblia fala sobre isso. Mas existem pessoas que infelizmente pregam a palavra de Deus e levam o amor de Deus para contextualizar uma coisa que na verdade não é bíblica. Porque o amor de Deus, ele é talvez o maior atributo de Deus. Mas o amor de Deus não comunga com o pecado. Isso significa que quando eu me converto, e você também, aquilo que nos afasta de Deus tem que ser apagado da nossa vida. E essa luta é contínua. E quanto mais nós lutarmos e mais nós aprimorarmos isso na nossa vida, mais próximos nós estaremos de Deus e do Espírito Santo. É assim que se abre o relacionamento com Deus. É quando eu proponho o meu coração e a minha vida a ir ao encontro daquilo que Ele aprova. Não existe outra forma. Tocar muito bem, cantar muito bem, pregar muito bem, ensinar muito bem, falando de igreja, isso é uma consequência de oportunidades que o Espírito Santo abre para nós quando nós nos posicionamos independente de qual seja o nosso ministério. Porque o que abre o relacionamento com Deus é eu querer ir ao encontro dele, deixando para trás o meu pecado, lutando contra os meus pecados todos os dias. É isso que me faz próximo dele. É isso que chama a atenção dele. O coração quebrantado e contrito, como diz o salmista, faz com que nós nos aproximemos dele, porque o coração quebrantado e contrito sabe que é necessário todos os dias lutar contra as limitações que todos nós possuímos. E Deus observa isso. Então, quando o Evangelho não ensina isso, não é Evangelho. Por isso que a verdadeira conversão solicita para mim e para você mudança. Hoje, nós vamos, ao olhar para a palavra de Deus, aprendermos juntos um pouco mais sobre três características que Deus procura nos seus filhos. Porque se eu entreguei a minha vida para Ele, eu sou uma nova criatura, como diz a palavra de Deus,
partir desse momento, como nova criatura que sou, eu pertenço a Ele. E eu tenho que viver de uma tal forma que eu chame a atenção dele. E ao chamar a atenção dele, naturalmente a minha vida vai ser usada por ele, da forma que ele desejar. Então eu gostaria, com meu irmão e com minha irmã, de ressaltar 3 características, à luz da palavra de Deus, dos filhos de Deus. E o primeiro deles, a primeira característica, perdão, é que Deus procura servos. Deus não procura títulos, Deus não procura função, Deus não procura aparência. Eu sei que a palavra de Deus fala a respeito de chamados ministeriais. Eu sei disso. Eu sou presbítero. Eu estou à frente dos meus pastores, dos nossos pastores. Eu sei que a Bíblia fala disso. Mas antes de qualquer coisa, e acima de qualquer coisa, Deus busca servos. Pessoas que queiram servi-lo com a sua vida. No Salmo de número 89, nós encontramos um texto, se você ler todo esse salmo, que foi escrito por Etã. Etã era levita e músico no templo da época do rei Davi. Esse salmo, ele fala de forma muito clara a respeito do amor e da fidelidade de Deus para com aqueles que a Ele servem. Esse salmo mostra como quando um chamado de Deus se propõe sobre a vida da pessoa e essa pessoa entende, no caso eu falo de Davi, como Deus usa a vida daquele que o serve em espírito e em verdade. Davi não era um homem perfeito, nem você é, nem eu sou. Porém, no livro de Atos, capítulo 13, versos número 20, o apóstolo Lucas, escritor do livro de Atos, fala, pregando. Paulo estava pregando na sinagoga na cidade de Antioquia, e Paulo diz no meio da pregação que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, um homem em quem ele poderia confiar e usar. E foi isso que aconteceu. Quando Deus enxerga na minha vida e na tua vida o pronto serviço a Ele, e quando assim nós nos posicionamos com a nossa vida, Ele usa a nossa vida, Ele transforma a nossa vida, como fez na vida de Davi. O menor da casa de Jessé se tornou o rei mais importante de Israel. Deus busca servos. Deus busca aquela pessoa que quer, através da sua vida, do seu coração, da sua palavra, do seu pensamento, da sua atitude, da sua luta, servir a Ele. Deus busca pessoas cuja boca, a palavra, aquilo que nós dizemos, pensamos, agimos, venha de encontro ao desejo do coração dele. Por isso que a palavra de Deus me ensina e te ensina que da minha boca brota vida, vida, vida para aquele que precisa. O servo, Marcos, ele está sempre pronto para servir. O servo sempre está pronto para atender o chamado do seu mestre. O chefe, o servo, ele não é respaldado em religiosidade, mas ele olha e enxerga o Deus da vida dele de uma forma diferente. Ele vê o seu Senhor, como rei, como aquele que comanda a sua vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus busca servos. Nós vivemos um tempo aonde, eu não digo você, as pessoas estão muito preocupadas com algumas coisas que não são essenciais para Deus. O que Deus quer na essência
da minha vida e da tua vida é a nossa vida. O que Ele quer é o nosso posicionamento. O que Ele quer é a nossa atitude. O que Ele quer é a nossa disposição. O que Ele quer é o nosso coração. O que Ele quer é a nossa adoração diante da presença dEle. Nós não precisamos complicar Deus. Nós precisamos servir a Deus. Portanto, se filho como sou, como você é, se nós nos posicionarmos para sermos servos, Deus usará a nossa vida. Segundo texto, para uma segunda característica. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Ezequiel 22, 30. Veja a palavra de Deus. Palavras do profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito de Deus. Ezequiel, capítulo 22, verso número 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum homem. Por isso, derramarei da minha ira sobre eles e os consumirei com grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, diz a palavra do soberano, o Senhor. O profeta Ezequiel, se você ainda não leu o livro de Ezequiel, eu gostaria de incitar você a ler o livro desse profeta. No capítulo 2 e 3 do livro de Ezequiel, nós temos o chamado do profeta Ezequiel. O chamado de Ezequiel é algo assim sobrenatural. Eu não vou contar para você, porque não vem dentro do contexto. Eu quero incitar em você, se você não conhece, que você leia o capítulo 2 e 3, 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Num determinado momento, o Espírito de Deus, no chamado do profeta, manda que Ezequiel coma o rolo. Um rolo. Que na verdade era a palavra de Deus. E Ezequiel põe esse rolo na boca e ele é doce como mel, diz a palavra do Senhor. Ezequiel foi chamado numa época do povo de Deus muito complexa, muito complicada. E num determinado momento, a palavra de Deus vem sobre Ezequiel e Ezequiel procura alguém que intercedesse pelo povo, para que através dessa intercessão o juízo de Deus não viesse sobre Jerusalém. E Ezequiel diz que ele não encontrou homem nenhum, e que por essa razão o juízo de Deus viria como veio, com força, peso e poder contra o povo. Deus chama servos, mas também chama intercessores. Quando você, não sei se é o teu caso, pensar diante de Deus, mas para que eu fui chamado? Eu diria para você com certeza que você foi chamado para interceder. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus.
Interceder significa advogar, significa rogar, significa se colocar no lugar de ou alguém ou de alguma situação. Um crente que não intercede, ele não abre um relacionamento profundo de responsabilidade com Deus, sabia? Porque como chamados e servos que somos, nós precisamos e necessitamos aprender a pagar o preço para estarmos na brecha. Nós precisamos entender, da forma que somos, que temos a capacidade em Deus para estar no lugar de alguma situação. E Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem buscado mais do que nunca intercessores que intercedam pelas vidas, pela igreja e pela nação. A igreja que se levanta em intercessão, o servo que se levanta em intercessão, vai recebendo de Deus, devido à sua constância, uma visitação especial do Espírito Santo que aprimora a sua vida e o seu relacionamento com Ele. Muitas vezes, não digo você, mas muitas vezes nós achamos que o relacionamento com Deus se fundamenta, como disse o pastor Osmar domingo passado, na experiência do terceiro, na experiência do meu irmão. Isso também é verdade, porque como igreja nós devemos orar uns pelos outros, chorar uns com os outros, sorrir uns com os outros, como diz a palavra do Senhor. Mas quando a sua vida e a minha vida se posiciona em intercessão, saiba você que Deus começará a capacitar a tua vida pela tua constância de uma forma especial. Veja o que aconteceu com o povo. Veja o que Ezequiel escreve aqui. Veja como o juízo de Deus veio sobre o povo na época de Ezequiel, pelo fato de Ezequiel não ter achado um que pudesse interceder por esse povo. Sabe, meu querido, a vida do Evangelho, ela exige, tem muita gente que não gosta desse verbo, ela exige de nós responsabilidade. O nosso posicionamento com Deus, que é no secreto e no particular, e lá começa, quebra o jugo que muitas vezes nós precisamos que seja quebrado em nós. Então eu desafio você, eu desafio a minha vida, para que nós nos tornemos, se não somos, intercessores do Senhor, nos colocando na brecha de muitas e muitas situações que eu e você sabemos que são necessárias, porque o tempo é chegar, e a igreja, ela precisa estar sendo capacitada, orientada para a intercessão. O inimigo das nossas almas, e aqui quem é intercessor sabe do que eu estou falando. Quando você se levanta para a oração, você está dizendo assim para Deus: olha, Senhor, eu quero que o pastor Osmar continue a orar pela minha vida como meu pastor, mas eu quero ter um relacionamento contigo. Eu estou dizendo assim para o inimigo: sabe aquele filho que ainda aquele filho que ainda não se converteu? Através da minha intercessão ele vem para o meu Senhor. Sabe aquele lar, aquele problema? Sabe aquela angústia, aquele peso, aquela tristeza que eu tenho na alma? Se posicione em intercessão para você ver como é que a coisa não. Veja, eu não estou cerceando do pastor Osmar que ele ore pela minha vida.
Mas eu estou dizendo para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui. Eu quero me posicionar diante de Ti, para que o Senhor use a minha vida, para aquilo que o Senhor precisar. Glória. A nossa nação precisa de intercessão? Você é intercessor. A sua família precisa? A minha precisa. Intercessão? Você é intercessor. O seu cônjuge precisa? O seu filho precisa? Você é intercessor. Está com você o grande chamado da capacidade de se aproximar de Deus e fazer diferença no mundo espiritual para aquilo que o Senhor chamou a cada filho. Deus busca intercessores. Terceiro texto, terceira característica. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 38. Hebreus, capítulo 10, verso de número 38. Deus busca servos, Deus busca intercessores, e Deus busca filhos e filhas que não têm medo de exercitarem a sua fé. Deus busca servos, Deus busca intercessores, e Deus busca filhos e filhas que não tenham medo de exercitar a sua fé. Veja o que Hebreus fala no capítulo 10, verso de número 38. A palavra do Senhor fala: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não mais me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, não mais eu terei prazer sobre ele. Meu querido, nós temos aprendido que fé não é um sentimento. Fé é posicionamento. E nós aprendemos já aqui que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o nosso poder diante do Senhor será um poder sobrenatural. Porém, a palavra do Senhor desafia o justo a viver pela fé. E mais, o próprio Deus diz que se eu não viver, ou chegar a viver e retroceder, Ele não terá mais prazer sobre a minha vida. Esse chamado de responsabilidade para mim e para você é algo que vai muito além de um banco de uma igreja. Ele vai muito além de uma placa denominacional. Ele vai muito além do que uma cultura qualquer. Porque o que a palavra de Deus está dizendo para mim é que eu tenho que ter fé e exercitar a minha fé para que meu Deus se agrade da minha vida. E ele diz mais, que se assim eu for, assim eu viverei, porque eu serei justo. O justo viverá pela fé. O que é ser justo? O que é ser justo diante de Deus? Ser justo diante de Deus é ser íntegro diante de Deus, é ser reto diante de Deus, é ser santo diante de Deus. Olha aí, espera um pouquinho. Santo ninguém é. A palavra de Deus não falou isso. A palavra de Deus fala assim para mim: buscai a santidade, porque sem a santidade você não vai poder ver a Deus. O que isso significa para mim e para você? Que nós temos que abandonar aquilo que desagrada o coração de Deus. Que aquilo que nós fazíamos antes de sermos nova criatura
e que desagradava o coração de Deus, nós não podemos fazer mais. Mas se nós pecarmos, existe a misericórdia de Deus, existe o amor de Deus que resgata a nossa vida. Mas na mesma proporção a palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Eu não posso ficar tentando a Deus com pecados e pecados repetitivos diante da presença dele. E a Bíblia diz que se a minha retidão, se o meu coração, a minha predisposição, a minha fé, a minha dependência, a minha vida esperar justiça, eu viverei pela fé. Veja o que a palavra de Deus fala sobre justiça ou sobre justo. Em Provérbios 10, 7, Salomão escreve: a memória do justo é para sempre abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. No Salmo 15, versículo 12 está escrito: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, tu o envolverás com tua bondade, e ela será para o justo um escudo. No Salmo de número 55, versículo 22 está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. A palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, traz promessas que parecem que para nós são inalcançáveis. Mas eu te digo que se em nós a justiça do Senhor sobrevier e existir, independente da situação que nós estejamos vivendo, Deus estará conosco, cuidando da nossa vida e providenciando o melhor dele para nós, porque é promessa da vida, da palavra dele para mim e para você, e é assim que nós temos que viver. Glória. O Espírito Santo, às vezes nós nos enganamos um pouco com o Espírito Santo. Nós achamos, eu não sei você, mas eu durante muito tempo foi assim. Eu achava que o Espírito Santo morava somente nas minhas emoções. Ele morava quando eu me quebrantava, quando eu chorava, quando eu sorria. Mas com o tempo eu aprendi que o Espírito Santo também mora nas minhas atitudes, mora no meu olhar, mora na minha palavra, mora no pai que eu tenho que ser, no marido que eu tenho que ser, no pequeno presbítero que eu tenho que ser, por onde eu andar, porque Ele fez de mim uma morada. O Espírito Santo, Ele deseja reacender em nós, todos os dias, aquela chama que puxa Ele para a nossa vida e faz com que nós espelhemos aquilo que Ele é através da nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer capacitar a nossa vida naquilo que nós achamos que somos incapazes de fazer. O Espírito Santo, Ele tem poder para usar a nossa vida da forma que Ele quiser. O Espírito Santo, Ele é muito mais que dons, Ele é muito mais que talentos. Ele é a presença do Deus vivo que mora em nós e que traz sobre a nossa vida a autoridade do Senhor para fazer todas as coisas que Deus necessitar que nós façamos através de nós. Você está preparado para isso? Você quer a sua vida mudada assim? Você quer ser servo e serva do Senhor para poder servir quando Ele te chamar? Você quer ser um intercessor para interceder por aqueles que precisam da sua família, da sua nação, da sua pátria, da sua igreja? Você quer verdadeiramente exercitar a tua fé para provar
você mesmo, para o inimigo e para o mundo, que Deus pode todas as coisas, como você canta, como você fala, como você lê, você quer isso para a tua vida? Porque o exercício da fé nos chama para o impossível dos homens, mas para o possível de Deus. Deus quer e Ele deseja calar a nossa boca de murmuração, calar a nossa boca de lamúria e erguer ao invés disso um novo cântico, um novo louvor e uma nova adoração através de nós. Glória. Você está disposto a isso? Você quer isso para a sua vida? Quer isso para o seu lar? Hoje eu desafio você. Se você quiser, se coloque de pé, venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Peço que o pastor Osmar e o pastor Manuel, se puderem, por favor, unja as mãos e a mente das pessoas que vieram aqui. Pastor, por favor. A mente e as mãos. A sua mão, nas mãos de Deus, pode muito mais do que você possa imaginar. As suas mãos sozinhas, como as minhas, não fazem nada. Mas se as suas mãos estiverem verdadeiramente aplicadas nas mãos de Deus, para valer, elas conseguem fazer muito mais do que você possa pensar e imaginar. Porque Ele é Deus, e Ele usa a tua mente. Deus me mostra aqui pessoas com mente anuviada, distorcida. A tua mente, nas mãos do Senhor, pode ser usada por Ele como exemplo para a vida das pessoas que estão ao teu redor. A mente liberta destrava o passado. Grava isso no teu coração. A mente liberta destrava o passado. Destrava aquilo que feriu a tua vida, aquilo que marcou a tua vida, aquilo que trouxe rancor, ódio, muitas vezes aflição, desespero sobre a tua vida. Uma mente liberta apaga o passado. Uma mente liberta para que o Senhor possa usar a tua vida. Para que o Senhor possa usar o teu coração. Aleluia. Libertar a tua vida. O templo do Senhor. Para usar você. Glória. Para coisas que você não imagina. Às vezes, Deus permite grandes provações para testar na sua vida. Para perguntar para você até onde vai o teu compromisso com Ele. E se você realmente tem uma vida disposta para servir, para honrá-lo, para ser servo e servo do Senhor, para cumprir o chamado do Senhor sobre a tua vida, que vai além de placa, que vai além de igreja. Mas Ele te chamou para você ser usado por Ele. Então, abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca e siga o Rei dos Reis. Sabe aquilo que acontece na tua casa e que te preocupa? Você em Deus, pelas tuas mãos e pelo poder do sangue do Senhor, tem poder
poder, através do sangue de Jesus, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. A palavra do Senhor diz que Ele separou os servos e servas dele, para que nós sejamos usados por Ele, não de uma forma qualquer, não sem responsabilidade, mas com vida, com integridade de coração. Satanás não quer isso, porque ele sabe que a sua vida em Cristo tem poder. Senhor dos exércitos, esta noite neste lugar, levanta, Senhor, levanta o abatido, Senhor, restaura, glória, com a graça, com o Senhor, Espírito Santo de Deus, cura a enfermidade da alma, Senhor, cura a enfermidade do coração, cura a mente, Senhor, cura, Senhor. Nós somos servos do Senhor. O Senhor ama a nossa vida. O Senhor ama a nossa vida. O Senhor controla a nossa vida. Então, Senhor, levanta vasos e vasos, Senhor, aqui, que ouvem o teu nome e estabeleçam o teu poder. Glória. Existem pessoas que são chamadas aqui, Senhor. Desperta mesmo, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, Espírito Santo. Levanta no teu reino, Senhor, para te servir. Encoraja, Senhor. Encoraja. Traz, Senhor, a tua presença de forma renovada no som do Espírito Santo. Capacita a vida, Senhor. Capacita em nome de Jesus. Tira a opressão. Tira o medo. Tira a tristeza. Tira, Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo. E levanta, Senhor, uma igreja no teu coração, na vida das pessoas em primeiro lugar, para que eles possam ser usados pelo Senhor, no grande poder do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, vai estar recolhendo as ofertas, o dízimo. Agora, se você trouxe sua oferta, seu dízimo, pega um envelope. Segura o teu envelope, está orando, glória pelo dízimo, oferta, Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fará na vida do teu povo na terra, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que é dono da prata e do ouro, meu Pai, que é o Senhor que abre as portas, janela do céu, sobre a vida de cada um, na prosperidade, Senhor, o Senhor que repreende o devorador, meu Pai. E que o Senhor continue abençoando, Pai, o trabalho de cada um. Abençoa, Senhor, os empresários. Abençoa a empresa. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham autônomos. Senhor, e aqueles que estão desempregados, Pai. Que o Senhor abre as portas de emprego, meu Pai. Senhor, aqueles que têm algum impedimento, dureza do coração, tem algo que impede ele de ser um dizimista, um ofertante, fazer aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor tira, Pai, tira, quebra, anula, Senhor, para que eles venham também ter essa experiência com o Senhor nesta área, meu Pai.
da prosperidade na vida deles. Abençoa o lar de cada um, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode crer. Aleluia. Irmãos, se eu fosse você, eu não perdia domingo, viu? Bem domingo vai ser continuidade dessa bênção. Só que eu só vou falar. Esteja conosco domingo. Nós possamos adorar a Deus, tá? E como nós aprendemos hoje, quando você for lá, não esquece da Márcia, esposa do pastor Rubinho. Ela teve uma melhorada, foi para casa, agora o médico já chamou até a família. Mas Deus sabe todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sua família, os seus negócios. Esteja debaixo da mão poderosa do Senhor. E que ouvimos e aprendemos hoje e possamos pôr em prática para o bem-estar da nossa vida, da nossa família, da igreja e das pessoas na terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu?